Abram comigo em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Estou esquecido da água. Obrigado, Manu. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura de João capítulo 4. Nossa intenção hoje, nós vamos tentar abreviar um pouco o nosso tempo. Dará tempo para você se deslocar para casa ou ficar aqui com a gente, ou com os que ficarão, para assistir a partida aí no final. Vai ser interessante. Da Espanha ou Brasil, só Deus sabe, João capítulo 4, vamos ler dos versículos 43 a 54. Eu leio sempre de versões diferenciadas, não é problema ter versões da Bíblia diferentes, A Nova Versão Internacional, Revista Atualizada, Revista Corrigida. Se é estudioso da Bíblia, é bom ter 2, 3 versões para você ler. Verso 43 do capítulo 4 de João. 2 dias depois, partiu dali para a Galileia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado à Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente essa a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Senhor, louvado seja a tua presença aqui no nosso meio, teu Espírito que em nós habita. Louvado seja a presença de Jesus, o Senhor, nosso Salvador. Louvado seja, Senhor, a tua palavra louvada, abençoada, porque ela é viva, ela é eficaz. E hoje nós abrimos esse texto da palavra de Deus para aprendermos mais sobre Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, nosso modelo maior. Que a misericórdia, o poder, o amor, a graça que encontramos em Cristo, seja também, Senhor, passada no nosso coração, no nosso dia a dia. Dá-nos os olhos do Senhor, a visão que Ele tinha do sofrimento humano. E que no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, nós também possamos intervir na vida das pessoas que nos cercam, trazendo cura espiritual, física, emocional, mas acima de tudo, Senhor, fazendo com que as pessoas deem glórias ao Teu nome. Te agradecemos pelo Teu povo reunido aqui, semana após semana, que amam a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento precioso. Fala conosco, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Não existe nada mais triste numa casa do que ter crianças doentes. Eu sempre sofri muito quando minhas filhas pequenas ficavam doentes e agora, como avô, a gente vê um netinho, uma netinha doente, parte o coração, é uma dor, é um sentimento muito ruim, quando a doença pega uma criança indefesa. E me parece que esse é o mesmo sentimento de Deus,
O Pai eterno, quando Ele olha para a minha vida e para a sua vida, quando Ele olha para as pessoas aqui na terra, ao redor da gente, e percebe que essas pessoas estão doentes, não apenas fisicamente, mas a doença espiritual, emocional, quando as pessoas estão combalidas, quando elas estão adoecidas pelo pecado, pelo erro, ver as pessoas nesse estado deve ser muito sofrido para o coração de Deus. E nesses dias nós estamos falando de atos de compaixão, tentando desafiar você a prestar atenção ao seu redor e ser um instrumento de Deus para levar cura às pessoas que estão ao redor, para ser um braço, uma mão, um olho, um ombro, os pés do Senhor, a boca que fala, as mãos que afagam. Então, nesses próximos domingos, começamos no domingo passado falando daquela mulher que foi flagrada em adultério, como Jesus tratou aquela mulher. E hoje nós vamos falar de um caso específico também, desse oficial e seu filho prestes a morrer. E vamos continuar falando desses atos, desses encontros com Jesus, para que você tenha uma noção de como o nosso cristianismo se afastou demais do modelo misericordioso de Jesus. Como a gente transformou religiosidade evangélica em frequência a cultos. E perdemos um pouco daquela vida de Jesus que andava por todo lado, por todo canto, falando, tocando, sendo tocado pelas pessoas. Então este é o grande desafio para hoje à noite também. Aqui é um texto em que a gente prega expositivamente, quase verso a verso, serve sem pretensão minha, como um modelo para você estudar a Bíblia, não tirar um texto fora do contexto, aprender a ver o que vem antes, o que vem depois e assim por diante. Aqui Jesus vem da Judéia, mais ou menos o sul, vem subindo para Samaria, como se fosse o centro-oeste, e agora ele está indo para a Galileia, que seria a espécie do nordeste palestino. Verso 43 diz que depois daqueles dias ele partiu para a Galileia. Galileia era um lugar assim, muito misturado, porque o templo estava em Jerusalém, lá na Judéia. Os judeus se achavam puros, porque moravam exatamente ali perto do templo. Mas à medida que você ia subindo, era mais ou menos o preconceito que nós temos aqui no Brasil, quando se fala lá no Sudeste acerca dos nordestinos. E os galileus eram assim, um povo um pouco desprezado pelos judeus, porque o centro religioso não era lá, mas lá no sul. Era um lugar onde a população, naquela época, deveria ser em torno de 3 milhões de pessoas. Herodes, o Grande, fez a sua sede ali. Depois Herodes Antipas também assumiu o controle daquela região. Então, a guarda romana era muito forte naquela área, porque era uma área também de passagem do leste para o oeste. Jesus, interessante, ele nasce em Belém, lá embaixo, no sul, mas ele passa toda a sua infância em Nazaré, exatamente na Galileia. Por isso, às vezes, ele era até desacreditado, né? Do tipo assim, pode alguma coisa boa vir lá do Nordeste, né? Então, Jesus era como se fosse um nordestino de criação, embora tivesse nascido ali no sul. Então, o verso 44 já revela um pouco desse preconceito. Jesus afirma: nenhum profeta tem honra na sua própria terra. É como você, né, filhinho, tentando falar para os seus pais de Jesus, eles dizem: ah, menino. Você tenta falar para os seus filhos: não, pai. Você tenta falar para o marido, ele deixa de conversa, mulher. Tenta falar para a mulher: não, pai, nada de jeito nenhum, nada disso, né? Então, assim, na família e dentro da família é muito difícil, as pessoas não dão crédito. Então, esse ditado de Jesus é a mesma coisa daquele ditado que diz que santo de casa não obra milagres, né? Então, Jesus aqui antecipa uma espécie de rejeição por parte dos galileus. Só que aqui, surpresa. Os galileus reagem diferente agora com Jesus. Verso 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas.
Por que será? Por que será que se santo de casa não obra um milagre, por que que Jesus estava sendo então bem quisto, bem querido na Galileia? Quero dar 2 motivos que o texto aqui abre um deles bem claramente. O primeiro motivo é porque os galileus, quando iam para Jerusalém na festa da Páscoa, já tinham visto que aquele homem era operador de milagres. Ou seja, ele era um milagreiro mesmo. Ele fazia coisas extraordinárias. Então eles, opa, esse é o cara. Ele está vindo para a banda de cá, então agora nós vamos ser beneficiados com esses milagres tremendos. Esse é o primeiro motivo. Muitos galileus viajavam e viram esses milagres de Jesus. Mas Lucas chama atenção para esse tipo de fé, e eu chamo atenção nossa também, para esse tipo de fé que só olha para Jesus como o curandeiro, o milagreiro, aquele que é capaz de suprir uma necessidade imediata. Em Lucas, no capítulo 4, verso 15, Jesus vem para a Galileia no poder do Espírito Santo, porém não apenas para curar, diz a palavra de Deus, mas também para pregar, ensinando nas sinagogas deles o arrependimento para ingressar no reino de Deus. Sabe por quê, amados irmãos? Eu até digo que esse Brasil que está se levantando aí, precisa de um cristianismo que tem como base a palavra de Deus e o poder de Deus. A palavra de Deus, porque sem palavra não tem mudança de atitude, de ato. Um milagre raramente muda o caráter das pessoas. Um milagre não traz necessariamente arrependimento. E milagre é coisa que os magos do Egito fazem. Milagre é coisa que o próprio inimigo de Deus faz. Eu já contei para vocês tantas vezes que na minha vida, lá atrás, enquanto jovenzinho, frequentando com meus pais os centros espíritas, os terreiros de macumba, a gente via milagres acontecendo. O inimigo de Deus é capaz de se transformar em anjo de luz e operar coisas para enganar pessoas. O fato é que só a palavra de Deus tem condições de mudar o caráter de um ser humano. Eu tenho certeza que uma dona de casa traída, um homem traído, um filho com um pai alcoólatra, doente, adoecido, não pede um milagre qualquer de cura física, mas pede a transformação do homem. Não adianta ajeitar um fígado arruinado pela bebida, se o indivíduo não for tocado no seu coração, e não encontrar em Cristo Jesus a sua maior razão de viver. O mal só pode ser trocado e transformado quando a palavra de Deus entra. Por isso Jesus disse, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Por isso, o crente em Cristo Jesus e a igreja que vai prevalecer nos próximos anos, sendo perseguida ou não, é a igreja que se fundamenta na palavra de Deus, que faz a transformação no coração e no caráter do homem. Estou muito feliz, eu esqueci de falar sobre isso, segunda-feira agora, às 9h30, amanhã, a Câmara Municipal de Fortaleza estará fazendo uma menção honrosa a um programa que tem transformado vidas dentro e fora das prisões. E esse programa é o Celebrando a Restauração. Coisa boa, né? Olha. Coisa boa, não é não? Estão reconhecendo que quando o indivíduo diz, eu não sou Deus, eu não sou capaz de lidar com minhas compulsões, meus problemas, eu preciso confiar minha vida a um ser superior, eu preciso fazer um inventário moral dos meus erros e chamar os meus erros pelo nome, confessá-los, entregá-los todos a Deus, deixá-los de lado e assim por diante, e os 12 passos vão nos levando para esse momento de restauração. Aqui não cabe nenhum milagre do tipo, cura minha dor, cura isso, cura aquilo, faz o negócio instantâneo, não, é disciplina. Então Jesus sabia que aqueles galileus estavam em primeira instância atrás do milagre, mas outra coisa também que atraía os galileus a Jesus, era que ele andava com as pessoas que eram, assim, jogados pela sociedade.
ele atraía exatamente os excluídos. E os galileus se sentiram então, nós estamos no time, porque ele só anda com publicano, pecador. Ele atrai essas pessoas. Como Jesus faz isso? Porque ele é misericordioso, porque ele é amoroso, porque ele não rejeita pessoas. Ele odeia o pecado, ele censura o pecado, ele chama o indivíduo ao arrependimento no que diz respeito aos seus atos, mas ele jamais rejeita a pessoa. É como nós, crentes em Cristo Jesus, abrimos a palavra de Deus para dizer que todo homem, seja hétero, seja homo, todo ser humano, heterossexual, homossexual, como ser, ele é amado por Jesus, amado por Deus, deve ser amado por nós. Não importa seu jeito, seu trejeito, sua fala, não importa. É um ser humano que deve ser visto como um de nós, criaturas de Deus, amadas por Deus, pessoas pelas quais Jesus morreu. Mas da mesma forma que nós não aprovamos um pecado de adultério, um pecado da mentira, nós também não temos que aprovar uma atitude, uma ação, uma opção sexual de quem quer que seja. Como nós não vamos no futuro, nem agora e no futuro, espero que essa nação nunca faça isso, não vá achar que uma pessoa que deseja fazer sexo com uma criança passa a ser algo absolutamente normal, porque a criança teria sua independência para se entregar e ser objeto e alvo de uma relação de uma pessoa adulta. Claro que não, mas uma coisa é rejeitar a pessoa, outra coisa é rejeitar os seus atos. Então Jesus é o tipo de mestre que não apenas opera milagre, ele prega a palavra, mas ele também atrai as pessoas com misericórdia, porque ele tem o que dizer, tem como aceitar, as pessoas se sentem aceitas por ele. Então esse deve ser o nosso grande exemplo. Ele está de novo em Caná da Galileia, verso 46, onde ele já fez o primeiro milagre, transformando água em vinho. E aí, tem um homem aqui, um oficial do rei, alta patente romana, um homem capaz de ter à sua disposição o que ele bem quisesse, ou seja, ele poderia dar ordens a qualquer pessoa. Ele era um dos funcionários de Herodes, o tetrarca daquela área. E esse homem tinha um filho doente em Cafarnaum, era uma cidade próxima de onde Jesus estava. Aliás, como oficial, ele tinha todos os planos de saúde que você possa imaginar. Unimed, Apivida, Amil, né, todos. Ele não tinha problema com planos de saúde médicos à sua disposição, mas tinha um problema. Eu acho que nada disso estava resolvendo. E o seu filho estava para morrer. Então, que interessante. Ele vai até Jesus, no verso 47, ele tem um pedido a fazer. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, ele veio da Judéia, procura Jesus e suplica. Suplica, uma súplica, um pedido veemente. Seu filho está à beira da morte. Gente, aqui nós temos um homem com autoridade. Ele poderia, como um funcionário romano, simplesmente mandar Jesus ir até a casa dele, sem conversa. Seja ele médico, ou tenha sido ele médico, curandeiro, seja o que for, ele poderia ordenar. Ali era um homem de alta patente, talvez um homem orgulhoso, quem sabe, um homem cheio do poder, cheio da insígnia. E você conhece pessoas assim no seu relacionamento, pessoas que parecem inquebráveis, elas parecem, elas parecem invulneráveis, elas não têm vulnerabilidade, não têm fraqueza, elas podem tudo. Esse homem era mais ou menos assim, mas ele agora, por conta da doença do filho, ele se rebaixa ao ponto de rogar insistentemente que Jesus desça com ele. E aqui cabe uma aplicação à sua vida, fique atento. A doença, a perda, o sofrimento, a dor, apesar de desastrosos, são instrumentos de Deus e poderosos para provocar fé em pessoa arrogante. Deus faz isso com a gente, que é filho. Quando você começa a se empinar demais e achar que a coisa está muito boa, geralmente Deus fala e sussurra ao teu ouvido: meu filho, presta atenção, prioriza o meu filho Jesus.
Quando você não faz, ele fala mais alto, através de uma circunstância, de uma pessoa, de uma palavra. Quando você não ouve, ele usa o megafone da dor, e ele permite que você passe por perda, por dor, por doença, por lutas, por dificuldades, e aí você começa a enxergar que você não é nada e que Deus é tudo. E se Deus faz isso com os seus filhos, Ele é capaz de fazer também com aqueles que não são filhos, que estão precisando ouvir de Deus. Então fique atento e coloque-se como um instrumento de Deus para agir, porque o Senhor está, num certo sentido, sensibilizando pessoas através do sofrimento, da perda, da decepção e da dor, como fez com este homem aqui, oficial. É claro que às vezes as pessoas esnobam, né? Lembram de Naamã, o leproso, aquele rei Ciro? A garota disse, tem um profeta lá que ele é capaz de curar, e ele foi até lá, e o profeta disse, bom, agora você entra nesse rio Cocó aqui, se banha 7 vezes que o negócio vai ficar bom. Aí o que ele disse? Segundo o Reis 5, 11 e 12. Pensava eu que ele iria sair a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a minha lepra. Aí ele diz, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damascus, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, a arrogância daquele homem, carente, leproso, doente e ainda arrogante. Ele queria que o profeta fizesse do jeito que ele concebera, e que o profeta não desse a ele essa coisa ridícula de mergulhar 7 vezes naquele rio. Mas de qualquer maneira, preste atenção, o sofrimento é um instrumento para produzir fé em algumas pessoas. Nem sempre quebra a barreira do orgulho, mas aproveite. A misericórdia divina nos instrui que ministrar aos necessitados significa encontrá-los onde eles estão. Então, nesta época de atos de compaixão, de atos de misericórdia, em nome de Jesus, amado, você não precisa toda hora abrir João 3,16 e recitar para as pessoas, ou mandá-las diretamente para o inferno. Mas você pode, nessa hora de sensibilidade, de quebrantamento, de dependência, ir onde as pessoas estão, interceder por elas. Preste atenção no que Deus está fazendo ao seu redor, não se omita. O Espírito Santo vai começar a lhe incomodar, eu tenho certeza, e abrir os seus olhos para você perceber as oportunidades de ministração ao seu redor. Olha a resposta de Jesus, verso 48. Ele disse assim, quando aquele homem pediu, né? Vai lá, Senhor, meu filho está para morrer, corre, acode. No verso 48, Jesus disse, se vocês não virem sinais e milagres, nunca crerão, não é? Essa palavra de Jesus tem um tom de reprovação, ela é dura, ela é direcionada para o oficial, mas ela também é direcionada a todos os galileus. Jesus estava querendo dizer, ouçam a minha palavra, creiam em mim, creiam naquele que me enviou, creiam na minha palavra, sejam transformados pelo poder da minha palavra. E tem mais, João capítulo 20 diz, bem-aventurados que não viram e creram. Como igreja de Jesus, nós temos sido instruídos aqui todo o tempo, são 30 anos de caminhada, tentando dizer para vocês que quando Deus decide curar, glórias ao nome dEle. Quando Ele decide permitir que você passe pela doença, glórias ao nome dEle. Quando o Senhor te dá, glórias ao nome dEle. Quando Ele tira, glórias ao nome dEle. Nós temos que aprender a não manipular a nossa fé, a não sermos crentes da conferência, crentes do grande dia de milagre, crentes dos momentos de culto em que ali vai haver e descer fogo não sei da onde, porque Jesus é o fogo constante, é a água constante, é o maravilhoso médico dos médicos. Glória a Deus, glória a Deus. Aprendam isso, isso é que dá consistência à nossa fé.
Nós vamos nos reunir sim, nós vamos orar sim, nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo, glória a Deus, vai acontecer, mas nós não dependemos disso, não dependemos do que vemos para crer. Jesus é maior do que tudo isso. E aí, bem-aventurados que não viram e creram. O fato é que Jesus espera compromisso ético e moral de cada um de nós, antes do que ser uma mera adesão por conta dos milagres e das benesses. Aí o pai faz um novo pedido, parece que Jesus está enrolando, né? Ele diz: Senhor, vem antes que meu filho morra. Ou seja, a conversa está boa, mas o menino está morrendo lá de febre, Jesus. Bora. Não há contra-argumentação, não há defesa, não há tempo para polemizar, o homem está desesperado e carente. Meu filho. E olha a resposta de Jesus, verso 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Algumas versões dizem: teu filho vive. Agora presta atenção aqui que interessante. Esse oficial ouviu algo que ele não esperava ter ouvido. Ao invés de Jesus dizer a ele: vamos, Jesus disse o quê? Vai. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Vai, teu filho vive. Não era uma possibilidade, não tinha condicionantes, não dependia de mais nada, foi uma palavra de comando, foi uma palavra de poder, a ordem daquele que é o verbo da vida, o verbo que se fez carne. O Criador determinou a derrota dos agentes inflamatórios na vida, no corpo daquela criança. Jesus comandou e a febre cessou. Aleluia. Sem a presença física, o poder de Jesus se manifesta como ainda hoje em nós para a cura, ou através de nós para a libertação dos agentes inflamatórios do corpo, da alma, da família, da sociedade. Por isso, igreja, é tempo de interceder. Eu estive pensando nesses dias, como Deus tem me acordado de madrugada para orar pela nossa cidade, pela nossa nação. Talvez a gente devesse tentar como os muçulmanos, arrumar assim 3 horas no dia, 3 momentos no dia para a gente pausar e orar onde quer que a gente esteja, como muçulmano. Vamos lançar essa coisa aí, mês de julho, pronto, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, hora da Ave Maria, substitui a Ave Maria. A Ave Maria não vai orar por nós agora, né? Ela está lá na presença de Deus e ela diz: faça tudo o que o seu filho mandar. Mas que tal? Eu estava pensando nisso nesses dias, eu ia falar com o pessoal da produção, põe no boletim, mas nem precisa. Talvez você vai se lembrar. Orar pela nossa nação, orar pela doença, orar pela febre, orar pelas bactérias espirituais e morais da nossa nação. Orar pela doença física, que ela leve ao reconhecimento da glória de Jesus. 6 da manhã, se você acorda às 7, 8, pula, meio-dia. Ou às 6 da tarde. Ou às 3. Lembra de orar, interceder. E essa intercessão é para dizer assim, meu irmão: o poder de Jesus atua lá, mesmo Ele não estando presente fisicamente, porque Ele é um Deus presente em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Acredite, no telefone, na internet, onde você estiver, ore. Invoque o poder de Jesus lá onde você não pode ir, não pode estar, onde pastor, nem padre, nem curandeiro, nem pregador, nem missionário pode ir. Manda o Espírito de Deus lá, manda o Espírito de Cristo lá. Ore e acredite que Deus vai intervir e interceder em lugares longínquos, porque você tem acesso direto ao Pai, não precisa antena para reproduzir nada. Entra na presença dEle e imediatamente a coisa acontece do lado de lá. Ah, gente, Jesus disse: pode ir, teu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu.
Ele partiu, interessante. O que eu acho agora, eu fico pensando, o que é que passou na cabeça daquele homem quando foi embora? Jesus aqui, dizendo, vai, teu filho vive, pode ir. E o menino lá, o pai não está vendo, sabe que ele está febril, está para morrer, e de repente ele deixa o Senhor, ele queria levar Jesus com ele, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E aquele homem começa a jornada de volta para casa pensando, eu tenho que acreditar naquele homem, eu tenho que acreditar naquela palavra, eu creio que meu filho vive. Talvez no meio do caminho uma dúvida, acho que eu vou voltar lá para dizer se é isso mesmo, se eu não tenho que levar alguma coisa comigo, se eu não tenho que fazer algo, não precisou nada, não precisou penitência, não precisou rezar Pai Nosso, não precisou rezar Ave Maria, não precisou fazer nada. Aquele homem simplesmente precisou crer na palavra de Jesus, vai, o teu filho vive. Ele partiu, foi um longo, solitário caminho, tempo demais, mas sabe de uma coisa, meu irmão, aprenda outra coisa com Jesus, isso significa andar pela fé. Às vezes o caminho é solitário, às vezes ninguém vai lhe entender, ninguém vai lhe perceber, ninguém vai compreender, mas ao invés de você tentar obter o apoio, a palavra, o estímulo, o incentivo de pessoas que não estão às vezes ao seu redor, pense no Senhor. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, não temas, pode ir, teu filho vive. Creia na palavra de Jesus e ande, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja sozinho, mesmo que você tenha que ficar sem apoio momentâneo, vá em direção à ordem do Senhor, cumpra a sua palavra, ouça a voz dele, como eu tenho repetido esses dias, repeti em Mossoró esses dias num culto de jovens lá, dizendo, lembra de novo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, ouça essa palavra do Senhor, e caminhe pelo deserto, mas não desista. O Senhor começou uma obra na sua vida, na minha vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. Diga isso para as pessoas, amém? A esperança, glória a Deus. Olha aí, verso 51, o homem estava no caminho, e os servos vieram correndo ao seu encontro com a notícia, o menino está vivo, o menino sarou, o menino está bem. Puxa vida, os seus servos vieram ao seu encontro, ele não precisou nem ir lá ver, nem ver, no meio do caminho, Deus já mandou a evidência. E aí, a quem vamos dar a glória? Será algum médico? Será alguém que terá feito algum milagre, alguma coisa por lá? O que aconteceu? Então esse pai pergunta aos seus servos, verso 52, a que hora seu filho tinha melhorado? E eles disseram, a febre o deixou ontem, a 1h da tarde, ou a 7h, como algumas Bíblias têm aí. Presta atenção, 7h. Para o judeu, o dia começa às 6h, certo? 6h da tarde começa o dia para o judeu. Então, 7h, depois de 6, dá 13h, que é 1h da tarde. A 1h da tarde, o filho foi curado. Só que o oficial ficou com Jesus, dialogando aqui, conversando, e saiu depois de 6 da tarde. Como ele saiu depois de 6 da tarde, já era o próximo dia. Então, por isso o texto diz, ontem, a 1h. Mas se ele saiu 6h30, significa que 5h30 depois, ele então recebe a notícia. Entenderam aí? Confuso? Os camaradas do sábado aí sabem o que é isso, né? Sexta-feira à tarde e o sábado começa. Porque para o judeu o dia começa às 6h da tarde. Então se forem 7h, significa que já é o outro dia. Certo? Então é isso que o texto está querendo dizer aí. A que hora seu filho tinha melhorado? Ele creu, buscou confirmação para dar glória ao que dissera, teu filho vive. Então verso 53, o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera, o teu filho
vive. A cura aconteceu exatamente na hora que Jesus dissera: o teu filho vive. Sabe por que essa constatação? Para dar glórias a quem merece toda a glória, a Jesus. Foi Ele que fez, foi Ele quem curou. E assim que a instrumentalidade da sua vida, do seu corpo, da sua mão, dos seus bens, que possa acudir alguém no caminho por esses próximos dias. E quando algo de bom acontecer, quando o milagre de Deus acontecer, quando a transformação de caráter acontecer, você vai poder dizer: foi Jesus quem fez, foi Jesus quem deu, foi Jesus quem doou, foi Jesus quem curou. Sempre diga o nome de Jesus. E talvez uma instrução para vocês. É claro que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E às vezes nós entramos nessa de religiosidade meia romana, né? É Deus, graças a Deus, dê graças a Deus, é Deus, Deus. Todo mundo acha que é Deus, até o incrédulo fala no nome de Deus. Você crê que há um só Deus, né? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Você é crente em Cristo Jesus, lembre-se, a vontade do Pai é que o Filho seja glorificado. O Pai disse que é em nome do Filho que nós vamos obter tudo aquilo que nós pedimos, segundo a vontade dEle. Então, uma instrução para você: clame pelo nome de Jesus. Imponha as mãos, ore, abrace, doe, ajude, proteste se for o caso. Faça tudo, mas faça para a glória de Deus, faça em nome de Jesus. Diga para as pessoas ao seu redor: o teu filho viverá. Seja doença física, seja doença espiritual, seja doença moral, seja um vício, seja o que for, saia, povo de Deus, às ruas de Fortaleza, no poder do Espírito Santo, para transformar essa cidade em um nome de Jesus. Não dependa de mim, não dependa de ninguém. Essa igreja tem aprendido a não ser dependente de sacerdote, nem de pastor, nem de bispo, nem de guru, nem de apóstolo, de coisa nenhuma. Essa igreja tem aprendido que nós somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós somos ungidos por Deus. Todos podemos orar, todos podemos pregar, todos podemos curar, todos podemos interceder, todos podemos invocar o nome de Jesus em todo e qualquer lugar. Agora é hora. Agora é tempo. Atos de compaixão. Foi naquela hora. E olha o verso 53, que coisa linda. Tudo fechadinho. Assim creram eles e todos da sua casa. A fé no prodígio da cura tornou-se a fé na pessoa do Senhor Jesus. A cura do filho foi um instrumento para a cura do oficial e de toda a sua família. O problema era com o menino, mas o pai também estava doente. Geralmente é assim quando a gente vê, né, meninos drogados, que o pai diz assim: meu filho está com um problema, ele está tomando droga, eu não sei o que eu faço, meu filho está doente, ajude meu filho. Eu disse: rapaz, primeiro eu tenho que lhe ajudar. Você não percebe, mas você é mais doente do que ele, talvez. Muitas coisas começam com a gente. Muito daquilo que as nossas crianças estão vivendo hoje é fruto daquilo que nós negligenciamos em algum momento da história. Muito do abuso, muito do desprezo, muito de tanta coisa que está acontecendo na nossa sociedade. Crianças jogadas aí ao léu, sem atenção, sem cuidado, sem carinho, jogado para a televisão, para o iPad, para o iPhone, para todo mundo, para a internet, para babar. Não se tem tempo para nada. Criança é estorvo. E esses meninos no futuro vão dar trabalho para a sociedade. E você vai dizer: meu filho tem problema? Não, não, não. O menino tinha problema, mas o oficial também precisava de cura. A família precisava de cura. E quando o drogado é curado e a família é curada, o ambiente todo é curado, a glória de Deus se manifesta e muitos vêm ao conhecimento de Jesus. Chegou a hora, irmãos. Vida no sentido pleno significa restaurar a integridade física, psicológica do ser humano, espiritual, mental,
a fim de que eles recebam a vida eterna, a água viva por meio da fé. Jesus não rejeitou o homem que o procurou para a cura do seu filho, não. Se alguém vier a você pedindo cura, cure, ore. Jesus não rejeitou. Aliás, independentemente da fé do indivíduo, ele recebeu a graça que acabou redundando em sua regeneração. A nossa disposição não deve ser diferente. O que temos recebido de graça, vamos distribuir de graça. Vamos aliviar o sofrimento humano, porque isso faz parte dos atos de misericórdia, até mesmo sobre aqueles que se recusam a crer, até mesmo em cima daqueles que são arrogantes, como talvez fosse este oficial. Os milagres de Jesus revelam a sua esfera de autoridade. Ele atua sobre a natureza, ele atua sobre os demônios, ele atua sobre as enfermidades mentais, físicas e espirituais, ele atua sobre a morte. Isso nada mais é do que a antecipação do reino futuro do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá sim não haverá nem pranto, nem dor, nem morte, mas enquanto estamos aqui, amados, cumpre nos levar libertação, mesmo que seja uma cura, mesmo que seja uma comida, mesmo que seja um pedaço de pão, mesmo que seja um abrigo, restauração, porque esta restauração humana vai fazer uma ponte no coração, para que a gente possa atravessar e levar Jesus ao coração. Cumpre-nos crer na sua palavra, independentemente da resposta aos nossos desejos e planos. Como pai oficial e toda a sua casa, o milagre redundou em salvação. Teu filho vive. Tua casa, tua família. Vai lá. Age como Jesus agiu, né? Com atos de compaixão e de misericórdia. Curva sua cabeça em oração nesse instante para dizer: eis-me aqui. Faz-me sensível, Senhor. Peça isso a Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Tocar as pessoas como o Senhor tocou. Enxergá-las como o Senhor enxergou. Ministrar ao coração delas, Senhor. Faz-me um instrumento teu, com atos de compaixão. Abre a minha vida, minha casa, minha agenda, meus horários. Abre, Senhor, meu grupo pequeno. Que esta igreja experimente a avalanche de pessoas vindo ao conhecimento de Jesus, porque saímos para exercitar os atos de compaixão segundo Jesus. Eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me usa, me faz enxergar. Eu quero ser testemunha dos teus milagres. Não peço nada para mim, Senhor, mas peço que o Senhor me use em favor das pessoas. Quero te servir, quero te obedecer, Senhor. Quero fazer a tua vontade. Quero andar na tua presença e te representar em todos os lugares. Faz resplandecer a tua luz através de nós, Senhor. Glórias ao teu nome. E talvez haja alguém aqui hoje à noite que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu gostaria de crer na sua palavra, crer na sua pessoa hoje à noite, como aquele oficial creu. Toda a sua família. Deus lhe abençoe, querido. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém aqui hoje à noite? Uma manifestação. Dê um abraço nele aqui. Mais alguém para dizer: lá atrás eu estou vendo. Ei, irmãos, olha ali uma mãozinha. Vai lá, dá um abraço. Dá um abraço nela. Isso. Mais alguém hoje à noite dizendo: eu creio em Jesus. Creio que Ele é poderoso para me dar vida, nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí, dá um abraço. Ora com ela aí. Ora com ela. Ora, agradeça. Mais alguém hoje à noite? Coragem para dizer: eu sou do time do Senhor. Sou dele, quero ser dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos cantar ao Senhor. Uma boa semana na paz de Jesus. Aleluia. As pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, façam contato depois com a gente lá na Palhoça, se quiserem.
sejam conduzidas lá para a gente conhecer você melhor. Senhores pais, nós vamos terminar com um cântico, mas corram para pegar os seus filhos lá no GF. Os que vão para casa, vão na paz, vão com calma, tá certo? Os que vão ficar aqui, nós vamos ter o jogo passando aí nos telões, eu acho, né? Acho que está tudo certo lá. Tá bom? Então façam como vocês acharem melhor. Vamos louvar ao Senhor. Bora lá.